Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jonas, professor de Física. Vamos dar continuidade do nosso estudo da cinemática, ok? Esta é a aula de número 16. Essa é a foto do livro que nós utilizamos, do livro didático. Inclusive, esse livro, acho que vocês já pegaram esse livro na escola, né? Já buscaram esse livro. Então, nós vamos utilizar esse livro ao longo de todo o curso de Física. Ok, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, nós já falamos aqui alguns conceitos da física, conceito de mecânica, cinemática, de móvel, ponto material, corpo extenso. Nós tratamos desses conceitos na aula de número 15, que foi a aula online de ontem. Então é importante que vocês leiam atentamente e assimilem esses conceitos. Ok, pessoal? Então, olha só, vamos dar continuidade. Nós falamos também sobre referencial, o que é um referencial. Eu estou recapitulando aqui, né, para que vocês percebam que algumas pessoas soltaram na aula 15. Então é importante que vocês leiam o material de vocês, o livro didático, que todos esses conceitos foram tirados do livro didático dos senhores, ok? Nós falamos também sobre o conceito de trajetória, o conceito de espaço e de sentido também, tá certo? Falamos quando é que um corpo está em movimento ou está em repouso. Citamos esse exemplo aqui desse avião sendo abastecido, né, por um outro avião em pleno ar e relacionando esse movimento com o movimento do planeta Terra, ok? Falamos também sobre o conceito de deslocamento escalar, que o que é deslocamento escalar? É a mudança, a variação da posição, tá certo? De um móvel, de um corpo, em uma determinada trajetória, ok? Esse é o conceito de deslocamento escalar. Nós fizemos aqui um exemplo explicando para os senhores. Esta aqui, olha, esse triângulozinho aqui representa uma letra grega chamada delta. Então, o delta ele é sempre variação de alguma coisa. Então, na física, a letra S, a gente convenciona a letra S como sendo espaço. Então, delta S é a variação do espaço, ou a variação da posição. A variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Ok? Seria interessante vocês lerem esse material, porque nós já passamos esse material todo para vocês estudarem, ok? Vamos seguir adiante. Outro conceito importante que nós vimos é o conceito de distância percorrida. O conceito de distância percorrida, ele parece com o conceito de variação da posição, né, o delta S, mas são conceitos distintos, ok, pessoal? Enquanto é o conceito de variação do espaço está relacionado à variação, a mudança de posição de um móvel de uma determinada trajetória, a distância percorrida é a soma da variação dessas posições, tá? Ok? Se um corpo ou um móvel realizar diversos deslocamentos em uma trajetória, a distância percorrida será a soma do valor absoluto dessas variações de posição, ok? Nós fizemos também um exemplo e vamos fazer um exercício aplicando esses conceitos, ok? Intervalo de tempo. Intervalo de tempo é o tempo gasto para que um corpo realize um deslocamento, tá certo? Ou realize ou aconteça um determinado fenômeno, tá certo? Então, a variação do espaço de tempo será o tempo final menos o tempo inicial, ok? Vamos seguir em frente. Aqui nós falamos de velocidade média. Velocidade média, o que é a velocidade média? É a razão, ou seja, é a divisão entre a variação do espaço pela variação do tempo, ok? Ou seja, é o percurso realizado
pelo tempo gasto para realizar aquele percurso, ok? Isso aqui tudo, pessoal, é revisão já que eu estou passando para poder entrar efetivamente na aula de hoje, aula 16. Eu falei também de dois tipos de movimento. O movimento uniforme é aquele tipo de movimento onde a velocidade ela permanece a mesma. No movimento uniforme, a velocidade ela não muda, ela não varia, ela permanece constante. Então, essa é a característica principal do movimento uniforme. A velocidade ela permanece constante, ela não muda, ok? Então, se, por exemplo, um carro está transitando numa rodovia, aí ele começa a viajar com uma velocidade de 20 km por hora, depois aumenta a velocidade para 40, para 50, para 60, a velocidade está variando. Então, esse movimento ele não é uniforme, ok? Para que o movimento seja uniforme, a velocidade tem que ser constante. Ou seja, se um automóvel ou um corpo está se movendo com a velocidade de 70 km por hora, ele permanece com essa velocidade o tempo todo, tá certo? Então, a velocidade ela é constante, então o movimento é um movimento uniforme. Agora, no movimento uniforme, existem dois tipos de movimento, o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O movimento, expliquei para vocês, eu coloquei aqui uma trajetória, expliquei para vocês, aqui a trajetória orientada para a direita, eu tenho aqui uma partícula, um corpo, se deslocando para a direita, no mesmo sentido da trajetória, ok? A trajetória é para a direita, ele se desloca para a direita. Então, quando um corpo se desloca no mesmo sentido da orientação da trajetória, o deslocamento desse corpo, o movimento dele é um movimento progressivo, ok? É progressivo, porque ele está se deslocando a favor da orientação da trajetória. Agora, aqui nesse segundo caso, quando um corpo tem aqui uma trajetória, aqui é a origem da trajetória, eu tenho um corpo aqui que está se deslocando contra a orientação da trajetória, ok? A trajetória aqui está orientada para a direita e o corpo está se deslocando para a esquerda. Então, esse tipo de movimento é chamado de movimento retrógrado. Então, quando perguntarem para vocês o que é um movimento progressivo, é um movimento que é realizado a favor da orientação da trajetória. O movimento retrógrado é um movimento realizado contra a orientação da trajetória. Explicamos também, pessoal, a função horária do movimento uniforme. A função horária do movimento uniforme é esta função aqui, ok? Mas no próximo slide é explicado melhor esta função, ok? E encontro de dois móveis. Quando é que os dois móveis se encontram? Por exemplo, dois móveis, um parte de uma posição, o outro parte de uma outra posição, em determinado ponto da trajetória, eles se encontram. Pessoal, eles se encontram quando as posições deles são iguais, ok? Ele parece uma coisa assim, simplória, né? Mas é isso mesmo. Quando dois móveis se encontram, as suas posições elas são iguais na trajetória, tá certo? Esse conceito aqui de encontro de dois móveis é muito utilizado para resolver alguns problemas de física, ok? Vocês vão verificar mais adiante, ok? E aqui, olha, eu expliquei aqui, ó, a função horária do movimento uniforme. É essa aqui, olha, S é igual a S0 mais V delta T, ok? S é igual a S0 mais V delta T. S é igual a S0 mais V delta T. Vocês têm que aprender essa função. De onde vem essa função? Eu expliquei também. Essa função vem aqui, ó, do cálculo da velocidade. Velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Eu multiplico aqui a variação do espaço por esse valor aqui, que é 1, olha, ΔS vezes 1 é ΔS. V vezes ΔT, ok? V vezes ΔT, ok? Só que a variação do espaço, pessoal, a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial, ok? Então, aqui onde temos aqui ΔS, eu vou colocar aqui espaço final menos o espaço inicial, ok? E continua aqui, que é igual a V vezes ΔT. ΔT é a variação do tempo. Tá certo? Vou passar aqui o espaço inicial, que está negativo, aqui no primeiro membro desta equação, vou passar ele para o segundo membro. Só que quando eu passo um valor de um membro para outro membro, esse valor troca de sinal. Então, aqui é negativo, vai passar para o segundo membro, ele passa positivo. Então, eu tenho a posição final é igual à posição inicial mais V vezes ΔT.
S é igual a S0 mais V delta T. S é igual a S0 mais V delta T, onde esse S é onde se quer chegar, ok? O S0 é a posição inicial ou de onde se saiu, ok? E o V delta T é o quanto se deslocou, ok? Ok, aqui novamente é falado sobre o encontro dos móveis. Ok, vamos adiante, pessoal. E aqui nós temos um exercício, ok? Eu fiquei de resolver esse exercício na aula 15, só que não foi possível. Não houve tempo suficiente. Então, agora nós vamos resolver esse exercício. É o exercício ER2 que nós passamos para vocês refazerem, ok? Então, vamos assim ser bastante objetivos aqui na resolução deste exercício, ok? Vamos lá. Então, aqui, olha só, nós temos aqui. Observe a representação das posições de um móvel e veja a diferença entre ΔS e D. ΔS é a variação da posição e D é distância percorrida. Ok, pessoal? Esse exercício é para vocês assimilarem a diferença entre ΔS, que é a variação da posição, e D, que é a distância percorrida. Ok? Aqui eu tenho uma trajetória. Essa trajetória, a origem da trajetória é nesse ponto aqui, olha, a origem da trajetória. Então, eu tenho aqui, olha, um móvel que está inicialmente na posição A, ele se desloca para a posição B, e depois ele se desloca para a posição C. E aí o problema nos pede algumas informações, que é a letra A. Para nós calcularmos o deslocamento de A a B. A letra B, o deslocamento de B a C. Letra C, o deslocamento de A a C. E a letra D, finalmente, a distância efetivamente percorrida de A a C. Ou seja, daqui dessa posição A até a posição C. Qual foi a distância efetivamente percorrida? Calma, vamos devagar, que não é difícil. Primeiramente, pessoal, vamos continuar a leitura aqui. Ó. No trajeto em que um móvel parte do ponto A, ou seja, é um móvel. Quando fala um móvel, pode ser um carro, tá certo? Pode ser um ônibus, pode ser um trem, pode ser um avião, é um móvel, é algum objeto que se move, tá certo? É um móvel. Ok. No trajeto em que um móvel parte do ponto A, então o móvel, pessoal, ele está partindo aqui do ponto A, ok? Ele está partindo aqui do ponto A, eu vou colocar aqui em vermelho, está partindo do ponto A, é o ponto de partida. Vai até o ponto B, de onde segue até o ponto C. Então, ele vai do ponto A até o ponto B, depois do ponto B, ele se desloca para o ponto C. Então, ele vai, olha só, ele está aqui, ele se desloca para o ponto A, e depois ele vai para o ponto B. Ou seja, ele faz esse percurso aqui, olha. Ele faz esse percurso aqui, de A a B, ó. De A até B. Aí depois, estando em B, ele faz o percurso de B até C. Aqui, ó. De B até C. Ok? Aqui ele vai percorrer vai fazer um deslocamento. Eu falei para vocês que deslocamento, pessoal, tá aqui, ó. Deslocamento, coloquei aqui um resumozinho. Deslocamento é a variação da posição na trajetória, ok? Deslocamento é a variação da posição. O que é a variação da posição? É o ΔS. O ΔS é a posição final menos a posição inicial, ok? Então, vamos lá fazer aqui a letra A. A letra A. Vamos calcular o que é? O deslocamento. O deslocamento é o ΔS. Então, o deslocamento... O que é o deslocamento? O ΔS é a posição final menos a posição inicial. Tá certo? Mas veja bem, nós temos que seguir aqui o comando da alternativa A. Eu quero o quê? O deslocamento de A até B. Então, se eu estou querendo o deslocamento, a variação da posição de
De A até B. Ou seja, quando eu falo de A até B, partiu de A e chegou em B. Então, o B representa o quê? Chegou em B. Onde se quer chegar? Chegou em B. Então, o B representa a posição final. E o A representa a posição inicial. Então, o deslocamento de A a B é o SB menos SA, onde o SB representa a posição final, onde se quer chegar, ok? E o SA é de onde se partiu. Então, o móvel está aqui no ponto A, ele partiu do ponto A e chegou no ponto B. Nesta trajetória aqui, qual é a posição do móvel aqui no ponto B? Olha, a trajetória informa que no ponto B, o móvel está na posição menos 300, ok? Menos 300. Mas é menos 300 o quê, pessoal? Veja bem que essa trajetória, aqui é dito que o S é a posição é dada em metros. Então, ele está a menos 300 metros da origem aqui. Então, a posição dele, a posição final, olha, ele partiu daqui, posição inicial, posição final. Ó, final menos inicial. Então, final é menos 300. Então, eu vou pegar aqui para descobrir o deslocamento de A a B. Qual é a posição final? É o SB. Quanto vale o SB? É menos. Eu coloco o sinal de menos. Menos 300. Menos, ó, menos da fórmula, a posição inicial. Qual era a posição inicial, pessoal? A posição inicial era a posição A. Mas aqui na trajetória, a posição A indica o quê? Que valor? Menos 100. Então, a posição inicial era menos 100 metros. Eu vou colocar aqui, olha. Menos 100. Ok? Agora eu vou fazer conta. Vou repetir o menos, olha, menos 300. Aqui eu tenho, ó, jogo de sinal, menos com menos é mais 100. Pessoal, qual é o deslocamento de A até B? Ora, menos 300 mais 100, ó, sinais diferentes, subtrai. Então, 300 menos 100 é igual a 200. Subtrai e faz o quê? Dá o sinal do maior, do menos. Então, aqui é menos 200, ok? O quê? Metros. Então, o deslocamento foi de menos 200 metros, ok? Pessoal, por que esse deslocamento deu negativo? Porque, veja bem, ele deu negativo por quê? Porque o móvel, olha só, ele se deslocou a favor ou contra a orientação da trajetória? Contra. Então, quando o móvel se desloca contra a orientação da trajetória, o deslocamento é negativo. Quando esse deslocar a favor da orientação, o deslocamento é positivo. Vocês vão verificar agora que o deslocamento da letra B, que é o deslocamento de B até C, ó, está a favor da orientação da trajetória. Então, será um deslocamento positivo. Mas vamos calcular aqui, olha, qual é o deslocamento, olha, deslocamento ΔS de B até C. Ok? De B até C. Agora, nós vamos imaginar aqui, olha, de B até C. Então, eu esqueço o deslocamento anterior, porque eu estou calculando de B até o C. Então, o B será a minha posição inicial e o C será a minha posição final. Então, eu vou pegar aqui, olha, a posição C, que é a final, menos a posição inicial, que é o B. Então, vamos ter. Qual é a posição final, pessoal? De B para C, qual é a posição final? Eu estou em B, que é menos 300, chego em C, que a posição é 200 na trajetória. Então, a posição final será 200. 200 menos a posição inicial, que é o SB. O SB é menos 300, olha só. A posição aqui no ponto B é menos 300. Então, esse menos aqui é o menos da fórmula. Então, como vai aparecer esse valor aqui é um valor negativo, então eu tenho que colocar um parêntese aqui, olha, nesse menos, ok? Para poder eu fazer jogo de sinal. Tá? Eu coloquei o valor errado, eu vou aqui apagar e vou corrigir. Ok? Corrigir. Deixa eu voltar para a canetinha. Ok? Então, é 300. Então, eu vou colocar aqui 300. Tá certo? Então, o deslocamento de B até C é igual
veja bem, 200 menos com menos é mais 300. Ora, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. 200 mais 300 é 500. Tá vendo, pessoal? Tá vendo como deu positivo? Por quê? Porque se deslocou a favor da orientação da trajetória, ok? Agora vamos calcular a letra C. A letra C está falando o seguinte, olha, qual foi o deslocamento de A até C? Então, deslocamento de A até C. Ok? Ora, se o deslocamento é de A até C, a minha posição inicial é o A e a posição final é o C. Então, eu vou pegar aqui SC menos SA. Qual é a posição do móvel no ponto C? Está aqui. A posição do móvel no ponto C é 200. Então, eu vou colocar aqui 200 menos a posição do móvel no ponto A. Qual é a posição do móvel no ponto A? Menos 100. Novamente, eu vou ter que colocar um parêntese aqui, colocar menos 100. Então, eu vou ter aqui, pessoal, 200, né? 200 menos 100. Então, eu vou ter aqui, ó, a variação da posição de A até C é igual a 200, aqui, ó, menos com menos é mais 100. 200 mais 100 é igual a 300. 300 metros. Ok, pessoal? Aí você poderia me dizer, professor, mas ele não se deslocou para o B e depois não foi para o C. Por que deu só 300 e o outro deu 500 aqui? É do B para o C. Porque eu falei para você o seguinte, que o deslocamento é a variação da posição em um determinado percurso, ok? O percurso que está sendo considerado aqui é o percurso de A até C, independente, pessoal, da distância que ele percorreu, ok? O deslocamento ele tá relacionado à variação da posição na trajetória. Olha, veja bem, de A até C, ele variou quanto? Olha, aqui é 0, aqui do 0 até o A é 100, do 0 até essa posição aqui é 100, depois mais 100 até o 200. Então, aqui é o 100, 200, 300. Essa é a distância aqui, ó. 300. Ocorreu uma variação de 300, tá certo? A favor da orientação da trajetória. Agora, veja bem, a letra D. A letra D já é uma situação diferente. A letra D está se pedindo a distância efetivamente percorrida de A até C. Aqui, olha, eu coloquei aqui um lembretezinho. A distância percorrida, pessoal, representa o quanto o móvel percorreu em valor absoluto. Tá certo? Em valor absoluto. Então, quando eu vou determinar a distância percorrida, eu tenho que pegar toda... Não é a variação da posição, não é o ΔS, mas é toda a distância que ele percorreu desde o ponto de onde ele saiu até onde o ponto onde ele chegou. Então, aqui ele foi aqui, olha, de A para B, ele percorreu quantos metros? 100, 200. Aí, depois de B para C, ele percorreu quantos? Aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500. Então, ele percorreu 200, depois 500, a distância percorrida foi 700, ok? É por isso que, aqui, olha só, a distância percorrida, pessoal, a distância percorrida, que eu coloquei aqui, errado aqui, não é ΔS, essa distância percorrida, ele é representado aqui pela letra D, ok? Por favor, corrijam aí, tá? A distância percorrida é representada pela letra D, ok? Então, é o valor absoluto, olha só, representa o quanto o móvel percorreu em valor absoluto. Na aula 15, eu falei que o valor absoluto de um número é o módulo do número, tá certo? Então, quando a gente fala em valor absoluto, é o total, é a soma das distâncias em valor absoluto. Então, o valor absoluto é o módulo do número, tá certo? O módulo do número é o valor absoluto do número. Então, essa barrinha que eu vou colocar aqui representa um módulo. Então, eu vou pegar o valor absoluto do deslocamento de A a B,
vou somar com o valor absoluto do deslocamento de B até C, porque ele está perguntando a distância percorrida de A até C. Então, foi essa primeira distância, mas essa outra distância aqui em valor absoluto. Só que essas distâncias eu já calculei, olha aqui, anteriormente. Veja bem, de A até B e de B a C eu calculei. Então, como é que eu vou determinar? Eu vou pegar aqui, olha, a variação do espaço de A B, em valor absoluto, mais o valor absoluto da variação do espaço de B até o C. Ok? Por quê? Porque eu quero a distância de A até o C. Então, ele foi de A para B e depois foi de B para C. Ok? Então, para ir de A para C, o móvel passou por B primeiro. Então, eu vou ter que calcular aqui, olha. Essa distância aqui, olha, de A a C é igual ao módulo de A a B. Qual é o módulo de A a B? De A a B, aqui, ó, menos 200. Então, eu coloco menos 200 mais o módulo de B a C. O módulo de B a C é 500. Então, mais 500. Eu expliquei na aula 15, quando a gente calcula o módulo de um número, o valor absoluto, a gente desconsidera a gente considera os sinais, ok? Do número. Então, o módulo de menos 200 é 200, ok? O valor absoluto de 500 é 500, ok? Então, a distância efetivamente percorrida foi de quanto? 700 metros. Ok, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, olha, vou colocar aqui a distância percorrida foi de 700 metros, tá? Tá aqui, essa é a resposta. Ok, pessoal? Ok, pessoal. Pessoal, refaçam essa questão, tá certo? Até vocês tiverem segurança de que vocês assimilaram esse conhecimento, ok? Principalmente aqui essa diferença entre deslocamento e distância percorrida, tá certo? Agora vamos aqui para o próximo slide, ok? Vamos resolver aqui a questão ER3, ok? E o seguinte, faça a conversão dos seguintes valores de velocidade para metros por segundo. Letra A, letra B e letra C. Olha só, a letra A, pessoal, nós temos aqui 216 km por hora, tá certo? O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer o seguinte, que um móvel viaja numa velocidade de 216 quilômetros em uma hora. Quilômetro por hora em uma hora. E aqui outro, 125 centímetros por segundo, ou seja, 125 centímetros por segundo. Ok? Em um segundo. E aqui, letra C, 300 metros por minuto, ou seja, 300 metros em um minuto. Ok, pessoal? Então, vamos transformar esses três valores na unidade de metros por segundo. Ok? Olha só, nós sabemos na física que é o seguinte, para nós transformarmos uma velocidade que está em quilômetro por hora, transformar ela para metros por segundo, a gente pega o valor que está em quilômetro por hora, no caso esse aqui, olha, o 216 está em quilômetro por hora, a gente divide por 3,6. Quando a gente divide esse valor aqui, que já está em quilômetro por hora, por 3,6, nós obtemos o resultado da velocidade em metros por segundo. Agora, quando nós temos uma velocidade que está em metros por segundo e nós queremos transformá-la para quilômetro por hora, nós fazemos a operação inversa. Nós multiplicamos por 3,6. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, uma velocidade de 20 metros por segundo. Eu quero transformar para quilômetro por hora. Eu multiplico essa velocidade de 20, o valor 20, por 3,6, e o resultado já me dá em quilômetro por hora. Ok? Mas aí você pode perguntar, mas por que, professor, que é 3,6? Olha, eu vou explicar aqui, resolvendo a letra A, ok? E aqui, ó, essa questão da multiplicação, vocês têm que confiar em mim, ok? Porque, olha só, se para transformar de quilômetro por hora para metros por segundo eu divido, então, a operação inversa de metros por segundo para quilômetro eu multiplico,
ok? Então, eu vou mostrar para vocês essa primeira, de onde vem, por que divide por 3,6, ok? E aí, sempre que aparecer uma questão que peça para vocês transformarem de quilômetro por hora para metros por segundo, basta você dividir por 3,6. Não precisa fazer essa conta que eu vou fazer aqui agora, não, tá? Uma conta mais extensa, tá certo? Então, eu vou resolver aqui a letra A, tá? Cadê meu pincelzinho? Não estou vendo ele aqui. Peraí. Deixa eu encontrar, tá aqui, achei. Letra A, pessoal. A letra A. Eu tenho aqui, olha, 216 km por hora. Eu vou transformar 216 km por hora. Uma velocidade que está em km por hora. Vou transformá-la para metros por segundo. Eu falei para vocês que basta dividir, né? Dividir por 3,6, o resultado dá em metros por segundo. Mas por quê, pessoal? Olha só. Pessoal, 216 quilômetros, eu quero transformar para metros por segundo. Então, eu vou transformar esse quilômetro aqui ó, em metro. Tá certo? Quantos quilômetros são 216 quilômetros? Olha só aquela regrinha que eu coloquei para vocês. Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, ok? Então, eu estou aqui em quilômetro, eu quero vir para cá, ó, eu estou aqui no quilômetro e quero vir para metro, transformar de quilômetro para metro. Quantas unidades eu vou ter que andar? Eu estou aqui, olha, eu vou andar 1, 2, 3, ok? Pessoal, andar 3 vezes significa a vírgula está bem aqui. Eu vou andar uma vez para cá, vírgula. Vou andar. Espera aí. Ok, consegui resolver aqui o probleminha que deu aqui, probleminha técnico que deu na minha canetinha aqui. Vamos lá. Olha, eu ando aqui quantas vezes? Estou em quilômetro, para ir para metro, 1, 2, 3 vezes, ok? 3 vezes. Pessoal, 3 vezes é a mesma coisa que multiplicar isso aqui por 1, 2, 3 zeros, é multiplicar esse valor por 1000. Quando eu multiplico 216 por 1000, vai ficar 216 mil, ok? Se fosse 2 vezes, multiplicaria por 100. Se fosse uma vez, multiplicaria por 10. Então, 216 mil, o quê? Metro dividido por uma hora, ok? Pessoal, mas uma hora são quantos segundos uma hora? Uma hora são quantos segundos? Pessoal, uma hora são 3.600 segundos, tá certo? Olha só, uma hora são 60 minutos. Só que 1 minuto são 60 segundos. Então, se eu multiplicar aqui por 60, aqui, olha, 60 vezes 60 é igual a 3.600 segundos. Então, uma hora corresponde a 3.600 segundos. Eu vou colocar aqui, olha, 3.600 segundos. Aí eu tenho agora uma velocidade que está em metro por segundo, tá certo? Eu transformei esse quilômetro aqui em metro e a uma hora que estava no denominador, eu transformei em segundo. Então, agora eu vou cancelar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero aqui. Vou cancelar esse zero aqui, pessoal, e vou dar a vírgula que ficou bem aqui, ó. Aqui ficou 36, porque eu cancelei esses dois zeros. Então, 36,0 ficou. Eu ando a vírgula para cá, ó, quando eu corto esse último zero aqui. Então, ficou aqui, ó, 216, ok? Dividido por quanto? Por 3,6. Então, se eu quero transformar, olha, esse valor aqui, que é 216, que está em quilômetro por hora, quero transformar em metros por segundo, eu divido, olha só. Basta dividir por 3,6. Agora, quanto é 216 dividido por 3,6? Olha, vamos fazer a conta aqui, ó. 216 dividido por 3,6. 3,6. Ora, eu vou colocar um zero aqui, pessoal, e essa vírgula ela vai passar uma posição para cá. Então, vai ficar o seguinte, 216, eu acrescento um zero, aí dividido por quanto? Por 36. Agora, eu vou pegar 216 dividido por 36, vai dar quanto? Se eu colocar 5 aqui, vai 3 vezes 5, 15, 3 vezes
Ó, se eu colocar 7, 3 vezes 7 é 21, vai passar de 21 aqui, então é 6, tá? Com certeza é 6. 6 vezes 6 dá 36, vão 6 vezes 6, 36, vão 3, 3 vezes 6, 18, 18 mais 3 dá 21. Então aqui, olha, vai zerar aqui, ó. 216 menos 216 vai dar 0. Zerou aqui, só que sobrou um 0 aqui. Esse 0 que sobrou, eu coloco aqui, ó, 60. Então, 216 dividido por 3,6 é igual a 60. 60 o quê? Olha, metros por segundo, ok? Metros por segundo. Então, eu transformei a velocidade que estava em quilômetro por hora para metros por segundo, ok? Vocês não precisam fazer essa conta aqui, que eu fiz, para realizar a transformação, ok? Basta vocês dividirem aqui por 3,16. Agora, aqui, olha só, quando está em metros por segundo, agora, se tivesse em metros por segundo aqui, 60 metros por segundo, para me transformar em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Agora, vamos resolver aqui a letra B, tá certo? Olha só, repare bem que a letra B, ela não está em quilômetro por hora. 125 centímetros por segundo. Então, eu não posso aqui, pessoal, dividir por 3,6, não posso fazer isso aí, porque só vale para quilômetro por hora. Está escrito aqui, olha, para transformar uma velocidade que está em quilômetro por hora. Então, quando está em quilômetro por hora, eu divido por 3,6 e transformo para metros por segundo. Só que aqui não está em quilômetro por hora, aqui está em centímetros por segundo, ok? Então, não posso. O que eu poderia fazer é o seguinte, é transformar isso aqui para quilômetro por hora e depois dividir por 3,6, tá certo? Mas só que vai dar muito mais trabalho, porque aqui eu já estou aqui, olha, eu estou em centímetros por segundo. Então, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu tenho aqui, olha, 125 centímetros dividido por segundo, né? Ó, por segundo, um segundo aqui, ó. Quando fala por segundo, significa que é um segundo. 125 centímetros em um segundo. É a velocidade. Tá certo? O móvel se desloca a 125 centímetros em um segundo ou 125 centímetros por segundo. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou transformar, como aqui o denominador já está em segundo, só vou transformar esse centímetro em metro, pessoal. Ok? Quando eu transformo 125 centímetros em metro, quanto é que vai dar? Eu vou fazer aqui, ó, 125 centímetros, e vou colocar esse 1 aqui, um segundo. Aqui está aqui, ó, tá em centímetro aqui, tá? Ok? Repara bem que eu vou fazer. Vou usar essa regrinha aqui, olha, para transformar. Eu estou aqui em centímetro, olha. Eu vou andar para a esquerda quantas vezes, olha, para chegar em metro aqui. Vou andar quantas vezes? Uma vez para chegar em decímetro e outra vez aqui para chegar em metro. Vou andar duas vezes para a esquerda. Então, aqui, olha, a vírgula está bem aqui. Eu vou andar duas vezes para a esquerda. Ok? Olha, uma vez, duas vezes eu vou colocar a vírgula aqui. Então, a resposta é isso aqui, 1,25. Quando eu andei a vírgula e coloquei aqui, esse resultado aqui já é em metro, 1,25 metros por segundo, ok? Eu transformei, portanto, 125 centímetros por segundo em metros por segundo. Agora, a letra C. Eu tenho 300, o quê? 300 metros por minuto. O que é 300 metros por minuto? É 300 metros por 1 minuto. Ok? Eu não quero transformar em metros por segundo? Sim. Então eu já tenho aqui metros no numerador. Então no numerador eu não vou mexer porque já está em metros. Então eu vou repetir, ó. 300 metros dividido por minuto. Só que minuto, pessoal, eu vou transformar em segundos. 1 minuto são quantos segundos? 60 segundos. Então eu vou colocar aqui, ó, 60 segundos. Agora eu vou cortar esse zero com esse zero. Vai ficar 30 metros dividido por 6 segundos. Pessoal, quanto é 30 dividido por 6? Conta difícil essa, né? Facinha que só, né? 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. 5. Então é 5 metros por
por segundo, ok? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente só aprende matemática e física, eu já falei isso para vocês, mas eu vou falar novamente, tá? Resolvendo exercício, tá certo? A gente resolve o exercício, a gente erra aqui, verifica onde foi que a gente errou, corrige o nosso erro e aí a gente vai avançando no conhecimento. Eu tenho certeza que naquele ponto que você errou, você não vai errar mais, tá? Quando aparecer, por exemplo, uma questão dessa, você já vai acertar, porque você já resolveu uma questão parecida. Agora, se você não resolver, se você não sentar, não investir um tempo para resolver isso aqui, você não vai conseguir aprender, não adianta, tá? O conhecimento ele não entra na mente da gente assim pelo ar, não, tá certo? Ele entra aqui, ó, pela visão e para você através da sua concentração e através da resolução de exercício, ok, pessoal? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ler o problema com atenção, verificar as variáveis que estão envolvidas no problema e aí empregar o método que nós ensinamos para vocês. Tá bom, pessoal? Pessoal, bons estudos, tá ok? E qualquer dúvida, você pode me acionar aí, tá certo? No GR8, no sistema da escola, ou então via WhatsApp também, que nós vamos sanar a dúvida de vocês, tá bom? Bons estudos.